O Brasil, no papel, garante direitos aos cidadãos, mas na prática, o acesso a eles nem sempre é uma realidade. O resultado disso é uma avalanche de ações que se acumulam na Justiça. E no programa de hoje, para falarmos da judicialização em tempos de pandemia, participam o presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, e também o professor de Direito Administrativo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o doutor Armando Luiz Rovai. Obrigado, senhores, pela participação conosco. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigado. Agora, para a gente explicar um pouco essa questão da judicialização, com o presidente da OAB aqui de São Paulo, o senhor acredita que muitos processos virão pós-pandemia, fora aqueles que já se acumulam, né? Não há dúvida que há um represamento natural decorrente do impulsionamento, neste momento de pandemia, apenas das questões mais emergenciais. É bem verdade que todo o Poder Judiciário tem dado sequência aos processos já em andamento, tentando priorizar e fazer as necessárias adaptações para o impulsionamento das atividades pela via remota. Mas não há dúvida de que um represamento ocorreu, então logo se restabeleça a normalidade do atendimento, inclusive presencial, seguramente sentiremos uma aglomeração inicial de ações que serão propostas pelos respectivos cidadãos que necessitam do Poder Judiciário para a resolução dos seus conflitos. Agora, Armando, essa questão do represamento é um problema antigo aqui do país também, né? Bom, primeiramente quero cumprimentar o presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, o doutor Caio, quem eu tenho muita admiração. Desde já cumprimento também o pessoal todo dessa entrevista, uma oportunidade que a gente tem para poder trazer algumas ideias. E eu tenho a dizer o seguinte, o grande problema é o excesso de judicialização, que já existe antes da pandemia e que tende realmente a aumentar no pós-pandemia. Mas alguns fatores devem ser atentados e devem ser trabalhados para que haja uma revisão até de posicionamentos, e que começam desde os bancos da faculdade e depois na própria atuação de nós, advogados, e da conduta do próprio Poder Judiciário, que tem que ser reanalisada, e justamente é um momento agora para uma reflexão, e nesse momento de que vai ocorrer a devida atuação de todos esses operadores do direito em si. De que forma que eu digo isso? Por números. Isso tem que ser trabalhado a partir de números que devem ser compreendidos. Nós temos hoje no Brasil por volta de 100 milhões de processos em andamento. Não é possível se fazer justiça nesse cenário. Não é possível que o judiciário, num cenário como esse, eu também trabalho com números, portanto, veja só, nós temos 212 milhões de habitantes, mais ou menos. Nós temos 5.570 municípios divididos em 27 unidades federativas. Nesse contexto, nós possuímos um número astronômico de legislações em vigor, por volta de quase 5 milhões de leis em vigor. Nesse contexto todo, nós possuímos por volta de 60 mil legisladores para 18 mil juízes. Quer dizer, nesse cenário, com 100 milhões de processos em andamento, dá para se fazer justiça? Não dá. Então, quer dizer, a estrutura é ruim, a estrutura é defeituosa. É culpa do sistema judicial? É culpa do Poder Judiciário? Não, não é culpa do Judiciário. É culpa dos advogados? Não, não é culpa dos advogados, muito menos dos advogados, que é a nossa classe. Mas é culpa do sistema no seu todo que precisa ser reanalisado. A reformulação deveria começar por onde? Olha, eu acho que a gente tem aqui alguns fatores. Por exemplo, hoje, né, no momento pandêmico que nós vivemos, a impressão é a mesma que nós temos durante, por exemplo, a época de Copa do Mundo. Todo mundo fala sobre tudo, né? Na Copa do Mundo a gente tem pessoas que falam como técnicos de futebol,
hoje em dia, por conta da pandemia, há técnicos, sobretudo, e também sobre a área jurídica, sem, muitas vezes, ter o conhecimento técnico. Então, se fala, por exemplo, ativismo judicial. Ora, se atribui um ativismo judicial quando não é a expressão adequada, porque se atribui, inclusive, um peso ao Poder Judiciário que não é devido. O Poder Judiciário é o grande baluarte, a grande importância do sistema democrático. A história vai mostrar que sem a importância do Poder Judiciário nesse momento histórico, nós não teríamos a democracia. O Poder Judiciário é o grande responsável pela democracia. E a história vai mostrar isso, não tenho a menor dúvida. Mas, no entanto, o que chamam hoje de ativismo judicial é apenas uma faceta do que nós, advogados, há 50, 60, 70 anos, reclamamos do quanto denominado insegurança jurídica, que é retratado pela falta de uniformidade decisória, falta de previsibilidade nas decisões judiciais, na falta de um procedimento mais adequado no movimento judicial e, muitas vezes, num exagero da judicialidade, que aí eu atribuo também a uma formação dos advogados que deveria ser mais observada pela extrajudicialidade, que aí eu acho que são bandeiras que, inclusive, a própria ordem tem que buscar uma atenção, e isso, com certeza, o doutor Caio deve ter essa ideia. É um presidente jovem, um presidente bem preparado, que certamente também tem essa observância. Nós fazemos parte da mesma geração e sofremos as mesmas agruras, as mesmas dificuldades. Então, sabemos muito que nós dois fomos formados, o doutor Caio acho que vai poder dizer o mesmo, não sei, mas imagino, nós dois fomos formados numa geração que, como os dos nossos pais, dos nossos avós, que na faculdade nós queríamos terminar logo a faculdade para processar alguém, porque nunca nos ensinaram, olha, se forma logo e quando aparecer um cliente, tenta fazer uma composição, tenta um meio alternativo de solução de conflito. Eu queria terminar a faculdade, receber a carteirinha da ordem para subscrever uma petição inicial. Era um objetivo. Agora, o correto é ensinar nos bancos da faculdade, o aluno de direito, olha, quando chega um cliente, verifica os meios possíveis de uma composição extrajudicial, porque muitas vezes se faz justiça, se atinge o ideal de justiça muito mais eficazmente, muito mais rapidamente, quando se agrega a composição. E o operador de direito, muitas vezes, tem essa obrigação na figura do advogado. E me parece que nos dias de hoje, com todo esse excesso, com esse sistema, é mais produtivo. E através também dos meios alternativos de solução de conflitos. Agora, eu ressalvo o seguinte, eu acredito que o incentivo à extrajudicialidade e o incentivo principalmente aos meios alternativos de solução de litígios. Eu devolvo a palavra ao nosso presidente, que acho que ele pode conjecturar, trazer outras ideias ou asseverar o mesmo, não sei. Presidente, só para completar a questão que eu deixei para os dois também, os desafios das instâncias, na verdade, né, que recebem toda esta demanda. De fato, né, penso que, pegando o encaminhamento da última ponderação do professor Armando Luiz Rovai, é preciso compreender que existem vários vetores e mecanismos de alcançar-se a distribuição da justiça. Nós conhecemos o meio convencional, que é o processo judicializado, que ao longo do tempo ganhou, sem dúvida alguma, um prestígio perante toda a comunidade. Quando nós falamos de um processo judicial com acompanhamento pelos integrantes do Poder Judiciário, com os recursos a ele inerentes, nós estamos diante de uma tradução de uma segurança à coletividade quanto à busca daquilo que poderia ser o melhor a ser feito para a apreciação de um direito. E insisto de que a judicialização, muitas demandas, se devem em razão disto, de que a população encontra no processo judicializado uma maior segurança. E essa maior segurança, a nosso sentir, está na obrigatoriedade da presença do advogado.
pela regra do artigo 133 da Constituição, a dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça, nós temos que foi à advocacia que foi atribuído o papel de estar ao lado do cidadão, de garantir com que o cidadão tenha a devida orientação jurídica e possa defender e apresentar a sua visão sobre as coisas no ambiente de uma disputa judicial. É preciso entender, na linha do que sinalizou o professor Rovai, de que no mundo moderno nós temos outros meios de solução de conflitos, os chamados meios alternativos ou modernos. Dentre eles podemos citar a mediação, a conciliação e a arbitragem. Ocorre que, a nosso sentir, estes meios modernos ainda não alcançaram perante a comunidade o mesmo prestígio por conta da não observação e da exigência da obrigatoriedade da presença do advogado. O advogado, ele traz segurança àquele indivíduo que pretende apresentar uma discussão sobre um seu direito. E, por isso, pensamos que este é um passo evolutivo. Para que se tenha uma ideia, eu tento traduzir isto em apenas uma exemplificação. As coisas são o que são e não o que dizem que são. Quem tem dinheiro, quem tem recurso, não vai em nenhum meio de solução de conflito sem ter ao seu lado um advogado da sua confiança a lhe dar a devida orientação jurídica. E quando o poder público ele não exige a presença obrigatória do advogado nesses outros meios modernos e alternativos de solução de conflito, o poder público só está a prejudicar o cidadão carente, que representa mais da metade da população. Porque o cidadão carente, ele, quando não tem a opção de a ele ser assegurado a orientação jurídica por um advogado, seja particular ou público, ele acaba não tendo crença e confiança nos demais meios que são colocados à sua disposição. Portanto, entendemos que projetos de lei como o Projeto 80 de 2018, que hoje está em tramitação perante a Câmara Federal, o Congresso Nacional, me desculpe, são projetos importantíssimos, porque apenas asseguram, fazendo uma tradução mais clara, se me é permitida a ponderação, da regra constante do artigo 133 da Constituição. O que destacamos é que a previsão da presença obrigatória do advogado na mediação, na conciliação e na arbitragem trará muito mais credibilidade e segurança ao sistema, incentivando, portanto, o uso desses meios modernos sem compelir as partes a buscarem a judicialização, que é uma regra processual fundamental de garantia que assegura a todos o direito a uma orientação jurídica com o advogado da sua confiança. Bom, e a conversa volta na sequência depois de um rápido intervalo.